Capítulo 10. A importância de sua interação física com os outros. Não há dois seres físicos ou não físicos que tenham exatamente a mesma perspectiva. Aqueles de vocês que estão atualmente em forma física compartilham diferentes perspectivas, do mesmo modo que os que estão em estado não físico. Nossa intenção ao escrever essas palavras não é levá-lo a ter a mesma perspectiva que temos, porque entendemos que isso não pode acontecer. Não queremos mudar a sua perspectiva, mas expandi-la, contribuindo para que isso aconteça. É nosso desejo incentivá-lo a usar cada vez mais a sua própria e total perspectiva, sem eliminar aquela parte dela que não é captada por seus pensamentos e sentidos físicos. Na medida em que consegue mesclar seu pensamento consciente com tudo que vem das profundezas do seu ser interior, você tem acesso ao benefício resultante de todo o conhecimento acumulado no decorrer de suas experiências de vidas físicas e não físicas, inclusive o limitado saber adquirido na presente vivência. E essa mescla entre conhecimento físico e não físico está acontecendo agora com muitos seres humanos. Você interage com outros seres igualmente físicos porque quer exercer poder de influência. Na verdade, deseja ajudar os outros a expandir as suas perspectivas. Embora suas palavras ou ações realmente influenciem até certo grau, seu grande poder de influência se manifesta quando você realmente é um ser que fala com base no conhecimento que vem de dentro. Não é tanto pela capacidade decorrente de sua consciência física que você influencia outra pessoa, mas sim pela persuasão interna que emerge de suas emoções. Você está procurando ser feliz e quando vivenciar plenamente o conhecimento que vem do seu eu interior, sua alegria será multiplicada muitas vezes. Você tem capacidade motivadora e quando desfruta esse entusiasmo, também vivencia imenso prazer observando a satisfação alheia. Como este é um tempo de despertar e muitos seres estarão mesclando sua consciência física com seu ser interior, haverá uma enorme evolução. Cada um dos seres humanos tomou a decisão de estar na forma física neste momento, inspirado por uma parcela do seu conhecimento fora do seu consciente. Você viveu muitas vidas e justamente pelo conhecimento que acumulou durante todas essas experiências, percebeu a grandeza dessa vivência em particular e com muita satisfação decidiu participar. 2 de janeiro de 1988. Então, relembrando, escrevemos este livro de nossa percepção não física com duas intenções fundamentais. A primeira, auxiliá-lo na compreensão do processo criativo, porque você tem de ter o controle de sua experiência física. A segunda, levá-lo a ter um reconhecimento profundo do seu próprio ser que expandirá todos os componentes nessa experiência física. Nossas duas intenções estão muito misturadas, por reconhecer que a comunicação que vem do seu ser interior é uma das chaves para a efetiva concretização do processo criativo. Somente quando você entender e aplicar esse processo criativo para a sua própria criação individual, estará em condições de utilizá-lo para interagir com as outras pessoas que vivem no planeta.
Nem sempre é fácil entender que você está individualmente criando sua experiência de vida quando está envolvido com tantas outras pessoas. Quando você observa outros seres criando experiências que não estão em harmonia com os desejos deles, muitas vezes lhe parece que estão muito fechados para serem confortados. Você costuma sentir medo e evita se envolver em situações negativas que acontecem ao seu redor. De fato, há as que devem se evitar, mas não necessariamente elas terão um efeito tão poderoso em sua vivência caso você permaneça alerta, focando o que realmente quer sem fixar o pensamento no que não quer ou no que teme. Ao compreender que não vivenciará o que não deseja e que outra pessoa não pode criar nada na sua experiência de vida, então você não terá medo da intrusão de seres desarmoniosos. Quando a maioria dos seres humanos que vivem no planeta entender que tem capacidade de criar o que deseja e que não tem que seguir caminhos desejados por outros, exatamente porque cada um realiza uma criação individual por intermédio dos próprios pensamentos, não haverá necessidade de barricadas, guerras ou temor. A permissão para simplesmente ser. Você teme ser absorvido por situações negativas que não correram de sua escolha porque você não entende o processo criativo. Tudo o que você vivencia é por sua opção, porque você concentrou o pensamento e a atenção em determinada coisa. Você escolheu isso para esse momento. Quando você entender que não trará para sua experiência de vida algo que não concentre seu pensamento e que a emoção que você sente sinaliza sobre a direção de seu pensamento, então terá certeza de que nenhuma outra criatura pode criar em sua vida. Uma vez que realmente sinta isso, eliminará o medo de que alguém possa fazer tamanha interferência. Quando você perceber que pode trazer para sua vivência ou afastar dela quaisquer coisas que escolha, então não sentirá receio do que os outros ao seu redor estejam escolhendo. Ao compreender que é por meio dos seus pensamentos que tem o poder de controlar o que vivencia, você jamais sentirá medo de outra pessoa nem ressentimento. Terá, assim, maior inclinação a permitir que também sejam exatamente como são. É fundamental para você que reconheça o direito de escolha que os demais seres humanos têm, do mesmo modo que você, de criar tudo o que desejam. Se você não vive num contexto em que haja muitas outras pessoas, não terá oportunidade de entender sobre o que estamos falando de maneira muito clara. Mas se normalmente interagem com muita gente, entendendo e aplicando o processo criativo, certamente se encantará com a experiência de sua liberdade individual para criar o que quer que você deseja, seja e permite aos outros a mesma oportunidade. Quando você identificar tudo o que deseja, enquanto se movimenta ao longo de sua vida, um segmento de cada vez e focaliza aqueles pensamentos que lhe trazem emoção positiva interna, não atrairá para a sua vivência coisas que não estejam em harmonia com suas intenções. E aqueles que pensam em direções que não estão em harmonia com você, não o atrairão para dentro da experiência deles. É por meio do poder dos seus pensamentos que você atrai outras pessoas. A maioria dos seres humanos gasta pouco tempo identificando o que realmente deseja, não entende o significado de suas emoções negativas e seus pensamentos se movimentam rápida e facilmente de um tema para o outro. Por isso, com frequência, as pessoas vivem em uma situação negativa ou confusa que foi criada por outra pessoa. Mas o processo,
Ao entender e aplicar o processo criativo, você eliminará de sua experiência de vida o que não é desejável. Vocês são criaturas individuais que interagem com outras pessoas, que atraem por meio dos seus pensamentos e com quem entram em acordo para mesclar suas intenções individuais. Comunicar é preciso. É imperativo que você comunique de maneira efetiva e precisa aos outros o que você está querendo ou esperando da interação. Caso ao contrário, é quase nula a possibilidade de concretização dos seus desejos. O ponto de partida de toda a criação deliberada é identificar o que você quer. E quando você não estiver interagindo com outras pessoas, simplesmente defina essa intenção para si. Mas quando houver outros envolvidos, você tem de comunicar claramente o que deseja. Quando nós observamos a sua maneira de interagir e acompanhamos atentamente isso, a maioria de vocês não fazem um bom trabalho de comunicação do que deseja. Ao contrário, parece acreditar que os outros são capazes de saber, entender ou mesmo querer a mesma coisa que vocês. Mas sem a sua efetiva transparência e contínua comunicação, na medida em que você tomar novas decisões ou mudar de opinião, é pouco provável que haja a possibilidade de harmonia. Uma vez que o desejo ou a intenção é identificado e efetivamente comunicado a todos os que participam de uma interação, então o processo criativo começa. A partir do momento em que você identificar o que quer, a única atitude a tomar é permitir que se concretize. Isso acontecerá se você não levantar bloqueios com pensamentos negativos. E do mesmo modo que acontece com a sua atividade criativa individual, quando você está interagindo com outros, apenas tente prestar atenção aos seus sentimentos para perceber quando ocorre algum bloqueio. Entender o sinal de alerta do seu sistema de orientação será de extrema utilidade quando você estiver interagindo com outras pessoas. A forte emoção que vem de dentro o guiará a cada momento para ajudar a saber se está continuamente criando na direção do que deseja ou no sentido ao contrário. Quando você interage com outra pessoa e se sente que está com raiva, isso é um sinal de alerta, de que neste momento seus pensamentos não estão em harmonia com o que você deseja. Ao interagir com outra pessoa, é importante que comunique a cada momento o que deseja, porque a maioria dos seus desentendimentos tem a origem não no desejo de confrontação, mas na falta de compreensão mútua, ou seja, no fato de que ambas as pessoas em conflito deixam de declarar suas reais intenções ou desejos. Em muitos casos, não há muito mais acordo entre as pessoas do que confronto. Mas quando você não tem uma comunicação transparente, sua atenção fica voltada às poucas áreas em que não há harmonia, em vez de se concentrar nas muitas em que há equilíbrio. Utilize seu sistema para reconhecer a harmonia. No momento em que você estiver atento ao sinal de alerta e ele soar, pergunte-se que pensamento, palavra ou ação o ativou. Então defina claramente o que você quer em relação a esse tema e em seguida discuta a questão com a outra pessoa. Frequentemente, porque você não entende que a emoção negativa é um sinal de alerta, você permanece com o foco voltado para a emoção negativa em si, de maneira a torná-la ainda mais aguda, levando ao crescimento da raiva e da tensão. Assim, a lei da atração passa a funcionar para trazer a você mais pensamentos dessa natureza e rapidamente, de maneira a resultar em um profundo e desconfortável confronto e desentendimento. Quando você reconhece, logo nos primeiros estágios, que algo não flui bem, e então comunica o fato a outra pessoa, inclusive esclarecendo bem o que quer, na maioria dos casos as emoções negativas
não crescem. Assim, a tendência negativa se dissipa para dar lugar à harmonia e à satisfação. Para que tudo isso possa ser adequadamente entendido, é preciso vivenciar as situações. Assim, nós sugerimos que nos próximos dias você utilize os exercícios que já oferecemos. Nós os encorajamos a identificar os segmentos do seu dia no momento em que estiver prestes a vivenciá-lo, identificando o que quer em cada um deles. Enquanto tiver isso, seu processo natural de análise eliminará muito da confusão que normalmente você traz na sua vivência. Assim, a partir de uma transparente, mais focada perspectiva, você criará mais do que realmente deseja. Vivenciará experiências harmônicas e felizes a cada momento do seu dia. Quando você interagir com outras pessoas, permanecendo sensível ao modo de como se sente e manifestando suas intenções, descobrirá que todas as suas relações podem ser muito prazerosas. A verdadeira liberdade. Ao praticar o que lhe sugerimos, não mais atrairá aqueles seres que estão em desarmonia com seus desejos básicos e vai interagir com muito mais alegria com os seres que estão à sua volta. Quando reconhecer que você e só você cria tudo o que vive e que pode atrair ou repelir determinadas situações pelo poder do pensamento positivo, então estará livre de todo medo de que alguém possa afetar a sua vida de maneira oposta ao que quer. Quando você reconhecer que é o agente criador de sua experiência de vida e confiar em sua habilidade de realizar o que é fundamental na direção de tudo que é harmônico para a sua verdadeira natureza, então e só então será capaz de permitir que outros seres vivos do planeta sejam exatamente como são. Desde a sua mais profunda perspectiva interior, você manifestou a intenção de ser tolerante, e enquanto participar dessa experiência física, no momento em que realmente se transformar em uma pessoa tolerante, encontrará a sua própria liberdade. O processo e as leis que oferecemos são universais. Aplicam-se a toda e qualquer experiência de vida, física ou não física. Palavras não ensinam. Você conquista o objetivo de concretizar o que deseja em sua vida. E essa é a razão pela qual você está participando dela, porque tem de vivenciar essa realização continuamente. Assim você tem acesso a mais conhecimento e a novas perspectivas. A partir da perspectiva do seu ser interior, há muito mais do que você já sabe do que é capaz de lembrar conscientemente. E a partir da razão pela qual você vivencia presente experiência física, é justamente a necessidade de trazer muito mais desse conhecimento interior para aplicá-lo aqui, conscientemente. Mas você também manifestou, por intermédio dessa experiência que vivencia agora, e a intenção de envolver-se na vida presente como um ser total. Você deseja compreender como criar precisamente o que escolhe, enquanto interage no mundo em que há muitas outras pessoas com escolhas diferentes. Você quer entender como pode interagir com esses seres sem ser absorvido por suas criações. Você quer entender claramente que é o único ser criador de sua experiência. É maravilhoso que existam tantos outros seres que desejam interagir com você, porque eles também querem compreender como podem criar independentemente de você, ou seja, sem sua interferência, senão como inspiração ou exemplo. Todos os pensamentos podem ser atualizados na medida em que você atrai outras pessoas e com elas interagem. Naturalmente, parte do que você cria não envolve outras pessoas, mas outra parte, sim. E por isso é bom que vocês todos estejam aqui, juntos, participando das criações mútuas.
É muito importante que você entenda que ninguém pode interferir em sua experiência. Tudo é por iniciativa própria. E quando você compreende integralmente o processo criativo, sentirá a felicidade e o êxito de emanam da liberdade absoluta. Você pode compreender por meio dessa experiência física que outras pessoas não podem obrigar, controlar, manipular ou influenciar decisivamente você sem o seu consentimento. Você é o único criador de sua vivência. Se praticar os processos e exercícios aqui oferecidos, você terá a confirmação disso. O seu sentimento de valor se expandirá bastante quando você começar a ter essa vivência com base em sua perspectiva interior mais profunda. Ao reconhecer a importância de sua participação aqui e começar a estimular o pensamento de outros, você se transforma num exemplo claro de que isso é possível. Os seres que estão à sua volta também contribuirão em seu benefício físico, ao mesmo tempo que poderão evoluir exatamente por tomar conhecimento porque você recebe quando estão aqui. Em vez de se sentir muito insignificante ao descobrir a vastidão do universo, você se sentirá muito mais importante ao compreender o papel vital que desempenha nele. Contínua perspectiva de mudança. Quando você reconhecer que aquele desejo manifestado está se concretizando para muitos e não apenas para você, o valor que você pensa e fala se expandirá nas perspectivas certas. Vocês, seres humanos, são criadores maravilhosos, sempre à procura da felicidade, e realmente quiseram vir para esta experiência física presente. Ao chegarem, como os novos seres físicos, são cercados por outras pessoas que chegaram antes de vocês, que por sua vez também haviam encontrado mais gente ao nascer. Você nasceu dentro de um conjunto de crenças que foi criado e recriado por seus ancestrais. A tendência é que você seja estimulado por essas crenças, transformando-as enquanto vivencia sua existência. Parece uma espécie de processo de absorção, mas essa não foi a sua intenção. A partir de sua perspectiva profunda, quando decidiu tomar parte dessa experiência física, você manifestou a intenção de evoluir em contínua perspectiva de mudança e vir a esse tipo de vida para ter acesso a novos conhecimentos. Você manifestou a intenção de contribuir para a evolução de pensamento de todos os que estão habitando o planeta Terra, mas não absorver seus respectivos pensamentos. Quando as pessoas acham que é mais confortável permanecer com velhos pensamentos sem aceitar nenhuma alteração ou ajuste, decretam a impossibilidade de que hajam mais satisfação, felicidade ou criatividade. Se você participar dessa vivência como um ser que está sempre à procura, que é capaz de enriquecer sua vivência e avaliá-la a partir do sentimento interior a cada nova experiência, então terá um crescimento extraordinário. Estamos interagindo com você de maneira muito entusiasmada, porque desejamos oferecer estímulos de pensamentos que possam ser grandes catalisadores e trazer novas perspectivas de criação para a sua experiência de vida. E embora não possamos oferecer-lhe um exemplo físico enquanto interagimos com você por meio deste livro, certamente haverá muito que aprender para aqueles que estiverem abertos e à procura disso. Vocês escolheram este período particular para estarem no planeta Terra porque conhecem muito bem o potencial de crescimento e de alegria que pode ser concretizado. Da mais profunda perspectiva do seu ser interior, você sabe que esse crescimento provém de um novo tipo de pensamento e da boa vontade para viver novas experiências.
Você também sabe que existe uma tendência a consolidar certo tipo de experiências e não se arriscar a outras novas. Ao escolher esse período específico para vir à Terra, você sabia que haveria mudanças dramáticas de natureza física ou não física, que funcionariam como catalisadores para expandir a evolução de muitos seres humanos? Como você já viveu muitas outras experiências felizes de vida, ao escolher esta, sabia que nenhuma outra seria mais importante.